Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o medo. O medo de fazer aquilo quando Deus determina algo na nossa vida. Muitas vezes a gente se sente incapaz de fazer algo. Às vezes por algumas fraquezas que a gente tem, às vezes porque você ainda tem algum pecado na sua vida que você não conseguiu superar. Mas a Bíblia fala que Deus ele usa vasos de barro e Ele é o oleiro. Então que a gente venha meditar nessa palavra hoje e não ficar arrumando desculpas para quando Deus coloca algo no seu coração. Quando que eu sei que uma vontade em mim é de Deus? Pela minha experiência e pelo que está na Bíblia, eu posso falar o seguinte: quando algo é de Deus, aquilo não sai fácil da sua cabeça, você sempre vai pensar naquilo. E quando algo é de Deus, isso está na Bíblia. Então você vai, não que aquilo que Deus pediu, mandou você fazer, está claramente na Bíblia. Mas Deus nunca vai pedir para você fazer algo que seja contra a palavra dele. Se é bom, se é louvável, se vai ajudar alguém, faça. Não fique olhando para você, porque Deus ele não vê ele não vê o seu estado atual. Ele vê quem você é. Deus ele já te viu lá na frente. Ele já te viu livre desse pecado. Ele já te viu superando mágoas, liberando perdão. Então, é como Gideão, quando estava ali, malhando trigo no lagar, escondido. E o anjo apareceu e chamou ele de varão valoroso, chamou ele de valente. E ele pediu vários sinais para Deus, né? Porque talvez ele estava com muita dificuldade de acreditar que Deus ia usar uma pessoa como ele. Ele não se sentia capaz de realizar aquilo. Mas Deus, ele conhece a gente antes da fundação do mundo. Esse mundo, as distrações, os problemas, as decepções que a gente tem, é como se vai criando uma névoa que a gente não consegue ver o espiritual ou sentir ou perceber de uma forma mais ampla. Mesmo às vezes com o jejum, porque, gente, eu não sei vocês, mas não só eu, mas eu já ouvi outras pessoas falando. Quando você se põe num jejum, num propósito, as coisas parecem até piorar nos primeiros dias. Então, essas coisas todas, a gente tá nessa carne, né? Elas vão manchando, sabe? Nebulando assim. A gente não consegue. Ah, será que é de Deus? Será que não é coisa da minha cabeça? Imagine o tanto de coisa que você passa todos os dias. Você acha que se não fosse de Deus, esse pensamento ainda estaria aí? E outra, gente, muitas vezes a gente não tem nem a capacidade de pensar em algo bom assim para fazer. Pegar um tempo nosso e dedicar para fazer algo para Deus. E o medo, ele vai paralisando. E se não for a vontade de Deus? E se der errado? E se eu gaguejar? E se eu falhar? Mas pensa, gente, se a gente não fizer nada por conta do medo, nada vai acontecer. A gente já tem uma certeza que nada vai acontecer. Mas se a gente faz pensando que, apesar do medo, eu farei, você vai ver como esse pensamento vai aliviar, as coisas vão mais, assim, ficar mais brandas, né? Porque às vezes Deus também permite uma certa luta na nossa vida para a gente se atentar mais à vontade dele. Nós estamos nos últimos dias. O mundo tá uma completa bagunça. Não sei se vocês estão acompanhando, né? E é muita coisa, gente, acontecendo. São muitos sofrimentos, muitas dificuldades.
E se cumpre a palavra de Deus quando diz: a terra chora dores de parto. Porque hoje, assim, se uma pessoa vai desabafar com outra, a outra ali já tá também sobrecarregada. É aquela coisa, você vai falar uma coisa com a pessoa e a pessoa responde assim: nossa, mas e você não imagina comigo o que aconteceu também, ou o que tá acontecendo, você não imagina lá em casa como é que tá. Então, gente, é um momento de despertar. Deus nos chama para um despertar. E se a gente for ficar esperando, eu tenho que estar perfeito, né? Eu tenho que estar perfeito para poder fazer isso que Deus está me incomodando. A gente nunca vai fazer, gente. Não existe perfeição nesse mundo. Estamos num mundo caído. Estamos numa carne que ela já tem a inclinação para o pecado. Não tem tempo de esperar, né? Como Jesus falou, tem muito trabalho, né? Grande é a colheita, mas poucos os ceifeiros. Gente, quanta coisa ruim existe na internet. Não só notícias de coisas que acontecem ruim, mas quantos conteúdos vazios, sabe? Então, se levante, faça aquilo que Deus te chamou. Deus muitas vezes coloca algo dentro da gente e a gente fica com aquilo preso. Deixa fluir. Deixa fluir. Não se importe, porque o seu estado atual não está perfeito, porque você fica acreditando que precisa melhorar isso ou aquilo. Não se pode. E se vier acusações? Se vier acusações, quem é o acusador? Procura na Bíblia aonde Deus acusou alguém de alguma coisa. Não. Então, se alguém chegar em você e falar assim: tá se achando crente, mas fez isso, faz aquilo. Não se dê o trabalho de responder, porque quem te justifica é Jesus Cristo. Como João disse: filhinhos, não pequeis. Todavia, se você pecar, temos um advogado fiel. Deus conhece a tua essência. Deus conhece o teu coração, cada pensamento, cada lágrima, cada dor que você tem vivido. Ele conhece a tua integridade, ainda que haja fraquezas carnais. O próprio Jesus também disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Deus te conhece muito melhor que você. E se ele te conhece e quer que você faça algo, faça. É melhor fazer com todos essas dificuldades do que não obedecer. Por quê? Porque Deus, ele trabalha com a gente no processo e não para o processo. Deus não vai trabalhar em você para você fazer o que ele te mandou. Ele vai trabalhar em você enquanto você faz o que ele mandou. Então não se demore. Quando ouvir a voz de Deus, se o Espírito Santo tem te incomodado para fazer algo, obedeça e não se demore, tá? Grande é a seara, mas poucos os ceifeiros. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O que não falta no mundo são pessoas, entre aspas, moralmente, politicamente corretas e com coração, gente, ruim. Coração ruim, tá? E esse vídeo não é para justificar pecado ou fraquezas de ninguém. Mesmo porque aquele que é verdadeiramente de Deus e é salvo, ele não se conforma, né? O ímpio, ele peca e ele tá nem aí, sente nada, ele segue a vida, né? Mas um escolhido, um filho de Deus, quando peca, você sabe, a angústia, a tristeza, porque a gente sabe que entristecemos o Espírito Santo. Peça perdão e faça o que Deus tem te mandado. Não se demore. Levanta-se. Não deixa o inimigo
usar de acusações, porque a tua essência Deus conhece. Ele sabe aquilo que te entristece, ele sabe os teus desejos verdadeiros, né? Como Paulo diz também, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Gente, o apóstolo Paulo falou isso. Quem somos nós para achar que devemos chegar no nível de perfeição para fazer a obra de Deus? Deus, ele não está à procura de títulos. Deus não está à procura de quem está formado em teologia. Deus está procurando pessoas que estejam disponíveis. Pessoas com coração onde ele habita. Pessoas que ele conhece. Conhece cada pensamento. Pessoas quebrantadas. Não é pessoas que ficam justificando o pecado. Ah, eu errei porque eu falei. Não, Senhor, eu errei. O Senhor me perdoa. E aquele erro, nossa, é avassalador. É a tristeza. Não se prenda pelo teu erro. Levante-se, obedeça, porque Deus é contigo. E você vai ver como durante o processo, durante a sua caminhada, fazendo tudo que o Senhor tem te pedido, Deus ele vai te consolar e ele vai te moldar. E você ainda vai dar testemunho de tudo que você está vivendo e de tudo que Deus ainda vai fazer. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Shalom!